Olá, estudantes. Espero encontrá-los bem. Nessa semana nós iremos falar sobre a translocação de solutos orgânicos. Vamos falar sobre a seiva do floema. A seiva do floema que é composta por compostos orgânicos e por compostos não orgânicos. No entanto, nós vamos falar da parte orgânica, que é a sacarose produzida durante a fotossíntese. Nós chamamos seiva do xilema e seiva do floema. Não é seiva bruta e não é seiva elaborada, porque existem compostos elaborados e compostos brutos em ambas as seivas, tanto na do xilema quanto na do floema. O floema é um tecido vivo, é um tecido em que oferece grande resistência ao transporte de assimilados, diferentemente do xilema, que é um tecido morto. Então o xilema é um tecido vivo quando imaturo, mas morto quando maduro. No entanto, o floema é um tecido vivo. E um tecido vivo que contém organelas, um tecido vivo que contém metabolismo ativo, oferece resistência ao fluxo. Bem verdade é que os tecidos condutores do floema, essas células são células modificadas. Essas células condutoras no floema são modificadas, com organelas de menor tamanho ou ausência de algumas organelas. O floema é o tecido menos estudado na planta. É um tecido que tem poucas informações, principalmente porque as pressões são positivas. Qualquer incisão resulta na perda de pressão. Geralmente utiliza-se o estilete afídeo, que tem um aparelho bucal de pequeno calibre e que permite fazer essa incisão no floema sem que grandes perdas de pressão sejam identificadas. O principal composto transportado no floema é a sacarose, né? O principal composto. No entanto, outros compostos podem ser transportados. No entanto, a predominância é maior de sacarose na maioria das espécies vegetais. Observem aqui, quando nós fazemos um estudo dos compostos transportados no floema, observamos que dos açúcares, né, transportados, a sacarose se destaca. No entanto, aqui é possível observar alguns açúcares redutores que não são normalmente translocados no floema. Glicose, mannose e frutose. São açúcares que não são comumente translocados no floema. Não é comum encontrar no floema esses açúcares sendo translocados. No entanto, existem aqueles que são facilmente translocados e normalmente encontrados com frequência. A sacarose, né? É o encontrado com maior frequência na maioria das espécies vegetais. A sacarose é uma glicose mais uma frutose. Se essa glicose mais uma frutose, que é a sacarose, unir com uma galactose, vai formar a rafinose. A rafinose com mais uma galactose forma a estaquiose. A estaquiose com mais uma galactose forma a verbascose. São compostos comumente translocados no floema. É muito comum esses compostos serem translocados no floema. Assim como outros, como o ácido alantóico e outros compostos importantes no metabolismo vegetal. O floema é um tecido vivo, como nós havíamos falado. As células condutoras são os elementos de tubo privado, que muitas vezes são células modificadas com menos organelas ou organelas de menor tamanho, de menor dimensão. E muitas vezes o metabolismo é dependente de células que estão adjacentes a elas, células companheiras ou célula albuminosa. Célula companheira na angiosperma e célula albuminosa na gimnosperma. A célula companheira tem a mesma origem materna do elemento tubo privado. No entanto, a célula albuminosa não tem a mesma origem materna do elemento de tubo privado. É comum encontrarmos também as proteínas P. São proteínas que podem se depositar num canal de fluxo, impedindo que o fluxo ocorra. Imagine que por ocasião de uma incisão, a seiva comece a ser perdida. Note que a seiva do floema é uma seiva um tanto quanto cara do ponto de vista energético, porque a sacarose, oriunda da fotossíntese, de todo o metabolismo, de pelo menos 50 reações químicas para ocorrer a produção de sacarose. Então produz a sacarose, ocorre a produção de sacarose. No entanto, ela pode ser perdida por uma incisão, já que o floema é um tecido menos interno do que o xilema, tá? Então, as proteínas P se depositam num canal e evita essa perda desse produto tão importante. Observe aqui na figura, tanto o elemento de tubo crivado, como a célula companheira ao lado.
Então aqui o elemento de tubo crivado da célula companheira. Observe que esse elemento de tubo crivado, ó, são vários orifícios importantes nesse fluxo de assimilado. Além disso, observe na figura que a célula companheira ela tem um tamanho muito maior do que o elemento de tubo crivado. Ó. Observe que o elemento de tubo crivado é bem pequeno em relação à célula companheira. Então, muitas vezes, a célula companheira pode fornecer metabólitos, pode fornecer condições necessárias para o metabolismo no elemento de tubo crivado, uma vez que esse elemento de tubo crivado ele tem uma estrutura reduzida para facilitar o fluxo, evitar ou reduzir a resistência ao fluxo. Observe aqui, ó, que as proteínas P elas podem se depositar no canal assim, ó, e evitar que o fluxo ocorra por ocasião de uma incisão que pode estar nesse local, como exemplo. Então, as proteínas P têm uma importância muito grande nesse controle da perda de seiva. As células companheiras elas são classificadas em célula companheira ordinária. A célula companheira ordinária é uma célula companheira que ela tem conexão entre as células, permite a conexão, ou seja, tem conexão entre ela e outras células. Mas essas conexões podem existir, podem não existir. Ou seja, são conexões variáveis, é uma condição variável. Pode ter plasmodesmos e pode não ter. Com isso, o transporte de uma célula para outra pode ser por plasmodesmo ou pode ser tendo que atravessar a membrana. As células intermediárias, células companheiras intermediárias, possuem numerosas conexões com células adjacentes. Então, o transporte é via simplástica, as células estão conectadas, existe plasmodesmo entre uma e outra. A célula de transferência são células companheiras que têm pouca conexão entre células adjacentes. Então, o transporte tem que ser atravessando membrana mesmo. Então, tem que ser via apoplasto. Então, observe aqui novamente na figura, ó, observe a célula companheira. Ela tem uma dimensão muito maior do que o elemento de tubo crivado. Ó. Eles são bem menores. Justamente para isso, porque muitas organelas são ausentes. As que são presentes têm menor tamanho, menor volume, de forma a facilitar o fluxo e reduzir a resistência ao transporte. De onde sai o assimilado e para onde vai o assimilado? Isso é um tema extremamente importante, é fabuloso essa parte desse conteúdo, porque é definido como 1 mais 1 é 2. Tá? O assimilado ele vai sempre da fonte para o dreno. Vai da fonte para o dreno. Ou seja, e o que é fonte? Fonte é o órgão que exporta assimilado. Então, a folha é a principal fonte das plantas. No entanto, é necessário destacar que a fonte é quem produz e exporta o assimilado. Não é somente produzir, tem que exportar. Tem que produzir mais que suficiente para a manutenção e, por isso, exporta. O dreno é o órgão que importa assimilado. O dreno ele produz assimilado também. Uma folha nova realiza a fotossíntese, só que em condição insuficiente para a sua manutenção. Por isso que importa assimilados. E uma folha, quando que ela passa a ser fonte? Logo quando ela surge, ela é um dreno, ela precisa de assimilados. No entanto, à medida que ela vai expandindo, à medida que ela vai aumentando o seu tamanho, à medida que ela vai crescendo, ela vai mudando de dreno para fonte. Então, quando a folha tem de 30% a 50% da expansão máxima, ela é considerada fonte. Repetindo, quando a folha tem de 30% a 50% da expansão máxima, ela é considerada fonte. Com algumas exceções. A planta de abóbora, a folha da planta de abóbora, com 10% da expansão máxima, já pode ser considerada fonte. No entanto, a folha de cacau só é fonte quando completa 100% da expansão máxima. Estamos vendo a regra geral e 2 exceções extremas. E a maturação da folha é uma maturação basípeta, do ápice para a base. Significa dizer o quê? A folha é totalmente dreno, ela surge é um dreno. Ela sendo dreno, não quer dizer que para passar a ser fonte, ocorre de uma forma brusca. Ou seja, um dia é dreno, no outro é toda fonte. Não é assim. A maturação ocorre de forma gradativa, do ápice para a base. Vendo essa figura, com carbono marcado, observamos o seguinte. A fotossíntese utiliza o CO2. Esse carbono está marcado. Onde ele se concentra, a folha fica escura.
E é comum se concentrar onde? Nas partes novas, porque a folha fonte realiza a fotossíntese e esse assimilado vai para as folhas novas. Então a figura escura, a parte escura fica na folha dreno, na parte dreno da folha. Então observe que na parte A aí na sua esquerda, toda a folha ela é dreno, porque está toda escura. Então o carbono que a folha fonte fez fotossíntese foi toda para essa folha dreno. No entanto, observe que na figura B o ápice já não tem a concentração escura, porque o ápice já está fazendo fotossíntese e está mandando carbono para a parte de baixo da folha. Então o carbono está ficando na parte de baixo. Então o ápice já é fonte, enquanto a outra parte da folha é dreno. Observe na figura C, na parte C aí, que uma porção maior do ápice já é fonte, enquanto a outra porção da base continua dreno. E na porção D, na figura D aí na sua direita, observe que quase toda a folha já é fonte. No entanto, somente a base é dreno. Uma parte da base continua dreno. Então, quando você analisar uma planta como um todo, se você olhar uma folha e tiver dúvida se ela é fonte ou se ela é dreno, e se essa dúvida não for possível de ser sanada ao olho nu, observe que se alguma parte dessa folha tiver que ser fonte, provavelmente é a parte do ápice, tá? Provavelmente é a parte do ápice. Se você estiver enganado, não toda a folha for fonte, provavelmente o ápice seja e a base não. Tudo certo? Então, espero que vocês compreendam dessa forma. E que folha a gente analisa quando a gente está no campo? Geralmente, a gente analisa do terceiro ao quinto par de folha totalmente expandido. Nessas folhas que a gente analisa fotossíntese, que a gente analisa pigmentos fotossintéticos. Nessas folhas que a gente costuma fazer essas análises. Mas imagina que você chegou lá no campo para analisar. O quarto par e o quinto par de folha estão com sintomas de praga ou de doença. Então, você não consegue analisar essas folhas. É melhor você não analisar. Então, restou o terceiro par de folha. Só que no terceiro par, você tem dúvida se é fonte ou se é dreno toda a folha. Parece, quando você conversa com um colega seu que está analisando, te ajudando nas análises, ele diz que é fonte, mas você acha que é dreno. Na dúvida, você pode coletar a amostra no ápice da folha, porque provavelmente a margem de erro, a possibilidade de erro será menor, porque o ápice pode ser fonte enquanto a base dreno. Então, observe que o transporte pode muitas vezes ser do ápice para a base da própria folha. Tá? O ápice já produzia assimilados para a sua sustentação, para a sua manutenção e ainda exporta para a base. Nesse caso, não seria uma exportação, né? Porque não sai daquele ambiente para ir para outro. Né? E o que determina um dreno receber mais assimilado do que outro? Né? É a força do dreno. A força do dreno é o resultado do tamanho do dreno e da atividade do dreno. O tamanho do dreno, por exemplo, uma carga de frutos maior, né, tem um tamanho maior do que uma carga menor de fruto. A atividade do dreno refere-se à capacidade intrínseca de cada dreno importar assimilado. Fruto é um dreno mais forte do que qualquer outro dreno na planta. Então, é a capacidade que ele tem em si de importar mais assimilado do que qualquer outro órgão. Raiz é um órgão também muito forte para importar assimilado. É um dreno muito forte. No entanto, não é mais forte do que os frutos. Então, observe, a carga de fruto menor é um dreno menor. Mas, no entanto, a existência do fruto já torna esse dreno maior do que simplesmente qualquer outro dreno no estágio vegetativo. Eu quero fazer menção a essa figura aqui para a gente discutir um pouco ela. Se você possui uma planta de mangueira com 10 mil folhas, você arranca uma folha, você já promove alteração na relação fonte-dreno. Existe uma regra que é o seguinte: geralmente as fontes exportam assimilados para os drenos mais próximos. Os drenos mais próximos recebem os assimilados. Por que isso? Porque existe uma resistência para o fluxo. Parte da energia é perdida durante o fluxo. Então é necessário mandar para o dreno mais próximo para que a menor energia seja utilizada. Então observe que as folhas que surgem no início, essas folhas são folhas dreno. Então vamos imaginar que essas duas folhas aqui de cima, ó, são folhas dreno. Então as folhas mais embaixo mandam para elas. Então imagine que essas aqui, ó, 1, 2, 3 folhas. Essas 3 folhas têm dupla função. Elas precisam encher essa espiga e precisam mandar assimilado para essas duas folhas superiores. Agora imagine essas duas folhas medianas. Elas têm uma única função. A função é encher essas duas espigas.
No entanto, essas duas folhas baixeiras, elas têm dupla função. Elas têm que encher essa espiga, e ainda tem que mandar assimilado para o sistema radicular. Então, observe que se você arrancar essa folha, se você arranca essa daqui, essas duas faziam a mesma função de mandar assimilado para essa espiga e para a raiz. No entanto, quando você arrancou essa folha, essa daqui vai ter uma função muito mais carregada do que era antes. Ela tem que mandar assimilado para essa espiga e para o sistema radicular. Provavelmente alguma folha de cima vai ter que auxiliar essa no envio de assimilados para a raiz e para encher essa espiga. Talvez essa folha aqui, ó, essa e essa passem a encher essa espiga, enquanto essa passa a mandar assimilado para a raiz. Então, note que você arrancou uma única folha e você já mudou toda a relação fonte-dreno com o arranque de uma folha. Porque essa folha sendo dreno, ela recebe assimilado. Quem manda para ela não vai mandar mais, vai mandar para outra folha. Mas essa folha sendo fonte, como é o exemplo que eu dei aqui, ela sendo fonte, você arrancando ela, quem recebe assimilado dela vai ter que receber de outra folha. Porque ela já não está mais na planta para fornecer assimilado. De forma que uma única folha que você arranque, mesmo que a planta tenha 50 mil folhas, você promove uma alteração na relação fonte-dreno. Então, no estágio reprodutivo, a relação é um pouco diferente do estágio vegetativo. Não muda as regras, mas muda porque o fruto, né, é um dreno muito mais forte do que a planta no estágio vegetativo. E qual é a taxa de movimento de assimilados no floema? Há uma variação de espécie para espécie. E essa variação depende da força do dreno. E a força do dreno é o tamanho do dreno e a capacidade intrínseca que cada dreno tem de importar assimilado. A velocidade varia de 30 a 120 cm por hora. Ou seja, a seiva consegue se translocar durante uma hora, cerca de 30 a 120 centímetros. A média é 100 cm por hora. O que governa esse movimento, esse transporte, é a diferença de pressão entre o floema na altura da fonte e o floema na altura do dreno. Não é floema, não são dois floemas, é um floema só. Só que ele está na altura da fonte ou na altura do dreno. Significa dizer o quê? Você está na GO 330, na altura de Pameri ou na altura de Pires do Rio. A GO é a mesma, 330. Ou você está em Pameri ou você está em Pires do Rio. Entendeu? Então, observe que o floema é o mesmo, só que a gente fala na altura do dreno e na altura da fonte. Essa diferença de pressão é da ordem de 0,5 megapascal. Uma pressão da torneira de água, da água que sai da torneira da rua, em nossas casas, mais ou menos nesse nível de 0,5 megapascal. E se a gente abrir a torneira, a água anda muito mais, ela escorre muito mais de 1 metro por hora. Então, por que a pressão na planta é tão alta e a velocidade tão baixa? Por causa da resistência que o floema é um tecido vivo. Por ser um tecido vivo, oferece resistência ao transporte. Algumas predições para o modelo por transporte de assimilados no floema. As placas precisam estar desobstruídas. As proteínas P não podem estar depositadas, não pode ter impedimento para que ocorra o transporte, né? O movimento é unidirecional, significa dizer o quê? A seiva pode ascender e pode descer? Pode. No exemplo que nós mostramos da planta de milho, as folhas superiores eram drenos. Então a seiva ascende. E mostramos as espigas embaixo, que são drenos. Então a seiva desce. No entanto, dentro do mesmo elemento de tubo crivado, ou desce ou sobe. Não pode descer e subir ao mesmo tempo. A energia metabólica não é gasta para transportar. Se gastar energia metabólica, alguns tipos de carregamento gastam energia metabólica, mas somente para carregar, não para transportar. E obedece um gradiente de potencial de pressão. Observe aqui os tipos de carregamento. Eu vou mostrar os tipos de carregamento. Essa aula foi a aula do meu concurso. Quando eu fiz o concurso na UEG, foi essa aula que foi sorteada. E eu lembro que o integrante da banca até me perguntou se existia mesmo, de fato, isso que eu estava falando, carregamento diferente. E eu estou mostrando aqui para vocês que existe. De lá para cá eu amadureci um pouco para poder afirmar isso com mais certeza. Observe que o carregamento ele pode ser do tipo apoplástico. O que é um carregamento apoplástico? Observe que a célula produz o açúcar e esse açúcar ele é transportado em direção ao elemento de tubo crivado. Observe
que tem que atravessar a membrana. Aonde que atravessa a membrana, Fábio? Exatamente nesse ponto em preto aqui, ó. Tem que atravessar a membrana para chegar na célula companheira, ó. Porque da célula companheira para o elemento de tubo crivado, observe que tem conexões aqui, ó. Dá para observar as conexões. Então, o fato de ter que atravessar a membrana gasta energia. Então, o carregamento para chegar no elemento de tubo crivado gasta energia. Então, isso é um carregamento apoplástico com gasto de energia. Em que espécie existe isso, Fábio? Em que espécie pode acontecer isso? Em beterraba. Então, em beterraba, ó, em beterraba é comum ter que atravessar a membrana, para o açúcar chegar à célula companheira e elemento tubo crivado. Ou seja, chegar esse complexo, célula companheira e elemento tubo crivado. De que forma gasta energia? Observe nessa figura aqui, ó. Observe que o ATP aqui, ó, ele é hidrolisado e o próton ele é ejetado para fora, para o outro espaço, ou seja, é como se o próton fosse ejetado daqui para aqui, ó, para vir nesse sentido. Então o próton ele é ejetado para a célula em que contém a sacarose que vai ter que passar pela membrana. Quando o próton ele é ejetado, aí a sacarose passa por um simporte com o próton. Então ocorre aí o gasto de energia. Mas existe outro tipo de carregamento que é chamado de simplasto. Observe, ó, que daqui de onde o açúcar é produzido até chegar aqui, tudo tem conexão, não precisa atravessar membrana nenhuma. Esse é o carregamento tipo simplasto, comum em algumas espécies vegetais. Só que eu quero colocar uma situação para vocês. Se o açúcar ele é produzido nessa célula, se ele é transportado por um gradiente de concentração, ou seja, tem mais aqui e tem menos aqui. Se acumular aqui embaixo, ó, é capaz que retorne o açúcar, no sentido contrário, não é isso? Porque o transporte é porque uma região tem mais e outra tem menos. Aqui tem menos, se começar a acumular, pode retornar. Por isso existe um mecanismo chamado de aprisionamento de polímeros. O que é esse aprisionamento de polímeros? Observe que isso ocorre em abobrinha e melão. No meu concurso eu não mostrei esses exemplos, né? Por isso que o cara perguntou. Hoje já não perguntaria mais, né? E perguntou com razão. Observe, ó, que a sacarose, que é uma glicose mais uma frutose, ela passa pelo plasmodesmo aqui, ó. Quando chega aqui, essa sacarose ela se liga a uma galactose, ó. Aí forma rafinose. Note que a estrutura é maior, ó. É uma estrutura agora, ó, que já tem três compostos que se uniram para formar um só. Então observe, ó, que esses três, eles têm uma dimensão maior do que isso aqui, ó. Então ela não consegue retornar. Então é um aprisionamento de polímero. Uma substância menor é convertida em uma de um calibre maior que não retorna. Isso é grosseiramente falando para facilitar o teu entendimento. Mas existem espécies que o carregamento é simplasto, mas não aprisiona polímeros, é sacarose mesmo. Não transporta rafinose nem estaquiose. São as espécies arbóreas, tá? Então o tipo de carregamento, ele depende do tipo de célula companheira também, viu? Se ela é ordinária, de transferência ou intermediária. Então aqui eu vou mostrar o carregamento do floema. Essa é a parte principal dessa aula de floema. É a parte principal, essa parte do carregamento, tá? A explicação do carregamento. Esse carregamento, eu espero que vocês que estejam assistindo já saibam qual é o tipo de carregamento que está mostrando essa figura, porque está atravessando membrana, ó. Então é um carregamento do tipo apoplástico. Se estivesse na sala de aula, eu dava um tempo para vocês responderem, né? Aqui não posso negar não posso negar a vontade que me dá de perguntar e a saudade que me dá disso aí, da aula presencial. Mas observe que aqui a célula-fonte, ó, produz o assimilado, que é essas bolinhas vermelhas, que é a sacarose. Esse assimilado, ó, ela tem que atravessar a membrana, o carregamento apoplástico. Fala um exemplo de uma espécie aí, Fábio, carregamento apoplástico. Beterraba. Então, chegou aqui na célula companheira, ó, o assimilado na célula companheira, aqui célula companheira, passa via conexões, via plasmodesmo para o elemento de tubo crivado. Então, o elemento de tubo crivado no floema. Note que sacarose é soluto. Quando o soluto chega no elemento de tubo crivado, esse soluto ele reduz o potencial osmótico e reduz também o potencial hídrico. Com isso, a água é translocada do xilema para o floema. Quando essa água chega aqui, ó, aumenta o potencial de pressão. E aumentando o potencial de pressão, ocorre o transporte de seiva.
Chegando aqui, ó, no mesmo floema, só que aqui é fonte e aqui é dreno. No mesmo floema, na altura do dreno, a sacarose é descarregada, olha ela saindo aqui, ó. Essa sacarose descarregada, quando ela chega no dreno, note que o canal de transporte é o elemento de tubo crivado, ó. O elemento de tubo crivado, que é essa aqui, ó, essa porção toda aqui, ó. Note que quando a seiva sai, a seiva saindo, a sacarose saindo, aumenta o potencial osmótico. Aumentando o potencial osmótico, aumenta o potencial hídrico. Quando aumenta o potencial hídrico, a água sai do floema e retorna para o xilema. Então, estabelece esse gradiente. Então, observe que quando a água sai aqui, ó, do floema, na altura do dreno, reduz o potencial de pressão. E essa redução do potencial de pressão aqui e aumento do potencial de pressão aqui desenvolve um gradiente de potencial de pressão que explica o fluxo de seiva num floema. Eu vou novamente explicar agora por partes, tá? Por partes. Se estivesse na sala, eu já tinha repetido 10 vezes. Mas eu vou repetir 2 vezes ou 3, pelo menos, aqui. Para não perder o costume. Observe que aqui nós estamos falando só da parte da fonte, né? Da parte de carregamento. Então, a célula-fonte produz a sacarose. A sacarose vai para a célula companheira, que vai para o elemento tubo crivado. Quando chega no elemento tubo crivado, o potencial osmótico decresce, fica mais baixo. Reduz também o potencial hídrico. Estabelece um gradiente de potencial hídrico entre floema e xilema. Com isso, a água sai do xilema e vai para o floema. Essa água chegando aqui, ó, aumenta o potencial de pressão. Então, a água chegando fica túrgido. Ficando túrgido, aumenta o potencial de pressão. E aí a seiva é transportada. E aí aqui já note que nós estamos falando já na figura do descarregamento. É transportada e chega no mesmo floema, mas na altura do dreno. Então, na altura do dreno aqui, ó, a sacarose é descarregada. Quando ela é descarregada, o potencial osmótico nessa região aumenta o potencial hídrico e a água vai para o xilema. Com isso, o potencial de pressão aqui reduz. E o potencial de pressão reduzindo, forma-se um gradiente com o floema na altura da fonte e esse gradiente que explica o transporte de assimilado no floema. Então, observe que a diferença de potencial de pressão explica esse transporte do floema na altura da fonte para o floema na altura do dreno. É o mesmo floema, é a mesma GO 330, só que na altura de Ipameri ou na altura de Pires do Rio. E o descarregamento pode ser de que forma, Fábio? O descarregamento ele pode ser simplasto ou apoplasto também. Observe, ó, que um descarregamento do tipo simplasto é assim, ó. Ó. Então, observe que do elemento de tubo crivado para a célula dreno, ocorre todo um transporte atravessando células sem passar por membranas. No entanto, o descarregamento pode ser do tipo apoplasto, atravessando membrana no início da rota, no meio da rota ou no fim da rota. Este descarregamento apoplasto ocorre em algumas condições. Então, por exemplo, quando o transporte é de folha para folha, é mais comum o descarregamento simplasto, né? Porque é o mesmo órgão, folha para folha, de uma folha para outra. Agora, quando é de folha para grãos para semente, o descarregamento geralmente é via apoplasto. Então, aqui um resumo. Observe que nas regiões produtoras e nas regiões consumidoras ocorrem eventos contrários com relação ao potencial de pressão. Então, nas regiões produtoras, ocorre a maior produção de assimilados, reduz o potencial osmótico, aumenta o fluxo de água do xilema para o floema e aumenta o potencial de pressão. Nas regiões consumidoras, aumenta o consumo de assimilado, aumenta o potencial osmótico, aumenta o fluxo de água, só que aqui é do floema para o xilema, e reduz o potencial de pressão. Esse gradiente de potencial de pressão é que explica o fluxo de assimilados no floema. É esse gradiente que explica o fluxo de assimilados no floema. Essa é a explicação. Esse slide está desde o concurso, quando eu fiz, esse slide está presente. Perda, perda da capacidade de descarregamento. Eu quero comentar com vocês o seguinte. Imagine uma folha, se estivesse na sala, a gente ia discutir magnificamente isso aqui. Observe uma folha, ela vai ficando sombreada ao longo do tempo. A área foliar da planta vai desenvolvendo, e aquela folha fica sombreada. Se ela ficar sombreada e receber luz numa quantidade insuficiente para a sua manutenção, você acha que essa folha, ela que é fonte, ela volta para dreno ou a planta ou essa folha senesce e a planta
abre mão dela. O mais comum, né, é essa folha senescer e cair e ocorrer a abscisão. Por quê? Porque uma folha fonte, ela não retorna para dreno. Isso é pouco provável, uma folha fonte retornar para dreno. Por quê? Porque durante o desenvolvimento de uma folha, note que uma folha dreno, ela precisa de plasmodesmo, precisa de conexões para receber o assimilado. À medida que ela vai expandindo para a fonte, ela vai perdendo essa conexão. Vai obstruindo os plasmodesmos, ocorre uma redução na frequência deles, ou um deslocamento durante a expansão foliar. Então, essa folha, geralmente, ela deixa de permanecer na planta, ela produz fotossíntese, ela fotossintetiza insuficiente para a sua manutenção e geralmente ela cai. Tá? Geralmente ela cai. Eu quero te mostrar um exemplo de uma grama aqui em casa para a gente, nessa época de pandemia, a gente vai fazendo em casa, né, as observações. Observe na esquerda primeiro. Essa foto eu adquiri uma grama aqui no fundo de casa. Uma grama inicialmente eu adquiri ela e coloquei e ela pegou rapidamente. No entanto, ficou faltando um tanto de grama, eu adquiri depois e coloquei os tapetes aí. Fui para a Bahia dar aula lá no Instituto Federal Baiano, em Guanambi, num mestrado em produção vegetal, aula de ecofisiologia vegetal. E uma semana que eu fiquei na Bahia, quando eu voltei aos tapetes como estavam, parte da grama que eu coloquei por último, já estavam secos. Observe que essas folhas secas da grama, elas não recuperam. Elas não recuperam. Quem tem experiência com grama sabe, não recupera. Essas folhas são folhas fontes. Folhas fontes. A grama, ela tem reserva aí, ó, no sistema radicular, ela tem reserva. Quando a gente molha, você observa, ó, já na figura do meio, que começa a brotar, ó, começa a surgir novas folhas. Note que a reserva é utilizada para novas folhas, não para recuperar as folhas velhas, porque as folhas velhas são fontes, não retornam para dreno. E aqui, ó, já na direita, você observa a grama quase que totalmente recuperada. Aqui a diferença entre alocação e partição. Note que a alocação é a distribuição do carbono fixado em várias rotas metabólicas. Síntese de amido, esqueleto de carbono, sacarose, demanda energética. É para onde o carbono é deslocado, né, translocado. Já a partição é para onde o assimilado vai. Raiz, frutos, folhas. Uma última informação é que a fonte ajusta-se às alterações na relação fonte-dreno. Significa dizer o quê? Se tu arranca uma folha de uma planta de 10 mil, as fontes que ficaram vão se ajustar a essa relação fonte-dreno que permanece. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, que possam compreender esse conteúdo que é muito, muito gostoso e muito prático.